Pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar aqui sobre o plano de ação emergencial, né, dando sequência aos vídeos da sorte. A gente teve vídeos aí de NR32, da questão do combate ao princípio de incêndio, né, a utilização de hidrantes, extintores, etc., que é até fundamental para que você veja antes de ver esse vídeo, né, que é para saber a utilização mínima, né, de como utilizar um extintor, o que é uma classe de incêndio, quando você usa um extintor de água, um extintor de CO2, um extintor de pó químico, etc., né. Mas enfim, o foco da nossa aulinha aqui de hoje é o plano de ação emergencial, né? Qual que é a ideia desse plano? A ideia nada mais é do que como a gente vai atuar numa situação de emergência, num incêndio que ocorre no setor ou em qualquer sinistro que pode acontecer no hospital, né? Então, por isso que a gente tem que saber esses itens. A gente sabe que vários setores, né, o nosso hospital é antigo, tem muitas questões de infraestrutura, né, que ainda carecem de uma resolução, de uma melhoria, para a gente ter o mínimo aí de um mínimo de infraestrutura para que os brigadistas possam atuar, né? Para que a gente possa atuar. Por exemplo, a gente tem blocos aí que não tem hidrantes atualmente, que eu vou comentar na sequência do vídeo. Mas, independente disso, da gente não ter muitas coisas favoráveis, né? E para conhecimento de todos vocês, né? Nenhum hospital universitário do Brasil ainda tem, já tem na verdade, né? Um projeto de incêndio aprovado e executado no hospital. Então, faz necessário a gente ter essa conversa aqui, né? Que assim, é uma conversa inicial, é uma conversa para poder passar essa ideia geral para todo mundo, né? Principalmente aqui que eu vou falar, vocês vão perceber, são atribuições de cada um dos serviços, de cada uma, né, de algumas pessoas em específico, porque como a gente tem algumas falhas de infraestrutura, todo mundo tem que ter uma noção básica do que cada um tem que fazer, da responsabilidade de cada um, para uma situação dessa a gente poder agir de uma forma mais ordenada, né? E como eu falei, é um vídeo introdutório, é uma primeira vez que a gente está abordando esse tema, então a ideia não é finalizar todo o tema aqui, né? Mas dar um start em tudo isso. Bom, a questão do plano de emergência contra incêndio é algo de grande importância, principalmente no hospital, pessoal, porque no hospital a gente tem pacientes que estão acamados, então dificulta o abandono, né? O setor começou a pegar fogo, como é que você vai tirar aquele tanto de gente ali, né? É, a gente tem também visitantes, né? Acompanhantes. Então, assim, muitas pessoas que não têm a menor noção do que acontece no hospital, né? De como é o hospital, de onde estão saídas de emergência. Daí a importância, né, de todos terem uma noção geral e, em especial, os brigadistas, né? Os brigadistas terem um conhecimento um pouco mais aprofundado e por isso a gente tem esse treinamento anual, que é obrigatório, né? Para que a gente possa atuar de forma ordenada, como eu falei, numa situação dessas. E conseguir ordenar também pacientes, né? É, visitantes, etc. Bom, então, começando a falar de algumas responsabilidades e atribuições. A gente tem primeiro aí a questão da direção, superintendência, gerências. Quais são os grandes papéis dessas pessoas, né? É garantir os recursos para a gente atualizar, né, os nossos projetos de prevenção e combate a incêndio, formar a nossa brigada e, principalmente, né, garantir a participação de todos. É o que a gente espera das gerências, superintendentes, chefias dos setores, que a gente consiga as participações mínimas, né, que têm sido difíceis ao longo dos anos, né, para que a gente possa compor nossa brigada de forma adequada. A composição pelo bombeiro exige um volume de pessoas por blocos, por turnos, né? Sendo que alguns setores em especial, por exemplo, CTIs, centros cirúrgicos, exige-se que todos os funcionários daquele local sejam treinados como brigadistas, né? Então, assim, por isso a gente muitas vezes é chato pedindo que todos os centros cirúrgicos tenham que participar. A gente sabe que muitas vezes nem todos podem sair, né? E por isso a gente faz várias turmas, mas assim, a gente precisa disso e para isso a gente conta com as gerências, as chefias para poder mobilizar os funcionários. Também vocês, funcionários, né? Que tenham essa consciência, porque a gente precisa de vocês para ter um quantitativo mínimo, né? E ser aprovado pelo bombeiro. Bom, um outro papel também é a questão do setor de infraestrutura, né? A maior parte dos itens que a gente tem aqui são questões estruturais, né? As instalações de hidrantes, tubulações, etc. Né? Questão elétrica também, são em geral itens que geram incêndio, né? A maior parte dos incêndios ocorre pela questão elétrica. Então, a infraestrutura tem um papel importante nessa questão de prevenção, mas aqui, enquanto plano de ação emergencial, né, a gente tem a infraestrutura como responsável, né, em conjunto até com sorte esses itens aqui, promover a execução e atualização do projeto de prevenção e combate a incêndio, que é o nosso projeto que atualmente se encontra em fase de execução, né, a gente tem um TAC aí com o Ministério Público e o Corpo de Bombeiros, a gente tem uma empresa que está executando o nosso projeto e ainda está sob aprovação
do Corpo de Bombeiros, né? Feito isso, a obra será licitada para fazer essas adequações que a gente precisa no hospital. Com isso, a gente vai conseguir esse AVCB, né, que está escrito aí, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que seria o bombeiro falar que nossa certificação está adequada, né? Bom, da nossa parte, da SOST, né, a gente elaborou e atualiza esse plano de ação emergencial, que estou falando com vocês aqui agora. A gente também mexe com a questão dos treinamentos dos brigadistas, né, acompanha, supervisiona e oferece treinamentos básicos de prevenção e combate a incêndio, né, como a gente já tem uma aula anterior sobre isso, né, mais uma vez reforçando, se você ainda não viu, veja. Oferecer treinamento sobre esse plano, que é o que a gente está fazendo agora, né, e, enfim, fiscalizar a prestação de serviços de inspeção, manutenção, teste, meio de combate a incêndio, né, a gente faz a recarga dos extintores, né, testes hidrostáticos, testes as mangueiras, avalia se as caixas de hidrantes estão adequadas, etc, né. Bom, e aí a gente começa com o pessoal aqui que é um dos principais, né, atuantes numa situação dessa, que são os brigadistas. A gente dividiu aqui basicamente os brigadistas na equipe de combate a princípio de incêndio e numa equipe de abandono e evacuação. Esse cara aqui do princípio de combate a incêndio é o cara que vai utilizar o extintor, é o cara que vai utilizar o hidrante, né? E esse cara aqui do abandono e evacuação é o cara que vai direcionar as pessoas para a saída de emergência, que vai ter um conhecimento disso, né? E assim, tudo isso é definido muito num momento sinistro, né? Pouco antes daquela situação ali, eu vou mostrar os pontos de encontro e etc. Mas são momentos onde a gente vai definir a atribuição de cada um, porque vai depender o número de pessoas que vai estar naquele turno ali no momento, que vai é, atender ao chamado, né? Então tudo isso depende muito. É difícil a gente definir tudo isso com muita antecedência. Quem fica numa equipe de combate a princípio de incêndio, quem não fica, porque aí chega na hora, vem só um cara do incêndio, não tem um cara da evacuação. Então, assim, é algo bem complexo, né? Ainda mais para uma situação hospitalar. Por isso que eu falei, é um tema amplo, difícil de ser tratado, difícil de ser mapeado. Então, a gente está começando aqui com uma abordagem mais geral para a gente poder ir avançando aí ao longo dos meses e anos no hospital. Bom, mas a equipe de combate a incêndio, ela vai seguir as ordens do chefe da brigada. Em geral, os chefes da brigada são nós da segurança do trabalho, né? A gente assumiu essa posição de direcionar o pessoal numa situação de incêndio, né, numa situação de emergência, direcionar a brigada aí, né, separar essas equipes, definir atribuições, etc, né. Então, esses brigadistas vão dirigir-se ao local da ocorrência munidos dos equipamentos necessários, né. Eles vão ser aqueles caras que vão operar extintores, compor linhas de hidrantes, vão usar os hidrantes, né, combater e controlar ou confinar o foco de incêndio, né, e auxiliar o corpo de bombeiros. Né. E a segunda equipe, como eu falei, né, é a equipe que vai comunicar sobre a ordem de abandono da edificação, priorizando, né, sempre o pavimento que está ocorrendo o incêndio e aí depois os pavimentos superiores quando aplicável, né, no caso, por exemplo, dos pavimentos lá dos CTIs, etc. A gente primeiro começa atacando ali pelo local onde está o incêndio, né, tirar todo mundo daquele local e depois das adjacências, né, porque o incêndio pode ir por das mais várias formas, né, passar para outros locais pela janela, pelo calor que transmite pelas paredes, né? Então, daí a importância. Né? Observar as orientações da equipe médica e da enfermagem na remoção de pacientes em cuidados permanentes, vistoriar as instalações para confirmação da saída de todos, né? Ver se todo mundo ali saiu. Isso é algo que até nosso treinamento de brigada dos bombeiros falam muito isso. Providenciar a abertura de portas e janelas para a ventilação do local, né? Favorecendo a entrada de oxigênio, porque muitas vezes nessas situações de emergência a gente tem a fumaça como um grande vilão, às vezes mais até que o fogo, né? A maior parte das pessoas acabam nem morrendo queimadas, mas intoxicadas pela fumaça. Daí a importância desse item também. Providenciar o arrombamento de portas quando necessário, né? Uma pessoa que está trancada, às vezes desmaiou dentro de um banheiro, por exemplo, devido à fumaça, né? Então esses caras vão atuar um pouco nessa vertente aí. Bom, um outro pessoal também que é muito recomendado pelos bombeiros que se treine são os eletricistas. Né? A gente tem os eletricistas aí na infraestrutura, a gente tem eletricistas nos mais variados turnos, né? Manhã, tarde, noite, etc. E eles vão ser os caras que vão ter a ciência de onde vai cortar a energia, como é que vai cortar a energia local ali, a energia geral, a questão dos geradores, né? Se precisar de abastecer algum local, então é muito importante que eles participem desses treinamentos de incêndio, tenham esse conhecimento e saibam que numa situação de incêndio eles têm
grande importância para a gente, né? Porque, como eu falei, né, a questão da parte elétrica é um dos itens que mais gera acidentes, né? Então, normalmente, se está acontecendo um incêndio, tem grande chance de ter a ver com eletricidade. E com isso a gente vai precisar do apoio dos eletricistas para poder desligar algum setor ou resolver algum problema nesse sentido. Bom, setor de engenharia clínica, né, na questão de paralisação de máquinas e equipamentos complexos, né, dependendo da situação, do setor que se pegou fogo, né, uma hemodinâmica, uma tomografia, etc. Equipe médicas de enfermagem, né, também são pessoas que vão ser muito importantes para a gente aqui, porque a gente tem muitos pacientes, né, então vão ter que seguir nós da segurança do trabalho, as indicações que a gente passar no momento desse, os brigadistas, né, para podermos ir evacuando aquele local com os pacientes, né. Então vamos ver aqui que a gente coloca. Em caso da evacuação das instalações, liberar imediatamente todos os pacientes em condições clínicas de deslocamento, né, o pessoal que consegue andar já vai saindo ali, juntamente com seus acompanhantes, através da rota de fuga mais próxima, orientando sobre a sinalização a ser seguida para abandono da edificação. Mais à frente eu vou mostrar um pouco algumas rotas de fuga já pré-definidas, né, no nosso projeto, que ainda não foi aprovado, mas que provavelmente não vai mudar muito disso, né, para vocês terem uma ideia já. Realizar a análise clínica dos pacientes em cuidados permanentes, promover as intervenções necessárias à sua remoção, conforme um plano de remoção, né, que também está anexo no nosso plano de ação emergencial. Vou falar um pouquinho de algumas questões dessa, mas aí o ideal é a leitura, né, dessa parte. Adotar a ordem de evacuação inversamente proporcional à gravidade do caso, né, preferencialmente através do uso de cadeira de rodas e, quando indispensável, macas. Então, inversamente proporcional à gravidade, né, pessoal? Então, a pessoa que está menos grave já começa a sair. E aí, enquanto isso, vão se pensando nas formas de se sair com aquela pessoa que tem um pouco menos de mobilidade, vai numa cadeira de rodas, a pessoa que está na maca vai saindo com a maca. Então, assim, sempre nessa ordem é o ideal. Acompanhar os pacientes dependentes sob seus cuidados durante sua remoção e não retornar à edificação até que autorizado, né? Bom, a gente tem também, né, algumas pranchas de emergência disponíveis que podem auxiliar em algumas situações. Como a gente está num hospital, a gente já tem, né, macas com maior facilidade, mas para a informação, né, de todos, a gente tem aí uma prancha de remoção na entrada do LAC, né, que visa atender ali os blocos anexos, né, o ambulatório, o LAC, etc. Esses blocos aqui ao redor do hospital. E a gente tem uma maca também aqui na entrada da infraestrutura, né? A gente tinha colocado uma maca aqui na entrada principal do hospital, né? Nesse local aqui, que eu estou indicando no mouse, mas ela sumiu, né? Alguém pegou ela aí, já tem algum tempo. Então, por enquanto, a gente ainda está com duas macas e elas estão localizadas nesses locais. No interior do hospital, né, como eu falei, a gente já tem macas aí na maior parte dos setores, então não é um item tão essencial. Acaba que é um item que é uma pessoa que caiu por aqui, aconteceu alguma emergência por esses setores aqui que não vai ter muito maca para ficar se deslocando, por isso que a gente alocou essas macas aí nesses locais em específico, né? Bom, pronto-socorro, né? Agora a gente falou de algumas pessoas, a atribuição de algumas pessoas, agora a gente vai falar de setores também, né? E agora a gente vai focar no pronto-socorro, que é um, um local que tem grande papel nessa situação, né? Ou seja, numa situação de emergência, que não seja afetado o pronto-socorro, né? Em um bloco que não seja tão próximo, etc., o pronto-socorro vai ser aquele setor que vai receber esses pacientes, né, para um atendimento emergencial, onde a gente vai ter enfermeiros, técnicos e médicos que já estão preparados, né, para um atendimento de emergência e que vão estar atendendo, fazendo esse atendimento também, né? Então vamos ver aqui que a gente coloca aqui no slide. Receber os pacientes advindos da evacuação que necessitem de cuidados imediatos, adotando as ações necessárias à sua estabilização. Prestar os primeiros socorros às possíveis vítimas em caso de incêndio ou outra situação de emergência nas instalações do complexo, né? Acionar o serviço de saúde parceiros e promover transferência de vítimas e pacientes graves, né? A gente já tem um comitê que foi iniciado no final de 2019, né, pela chefia do pronto atendimento, onde a gente
busca fazer essas parcerias, né? Vamos supor uma situação onde pega-se fogo justamente no pronto-socorro ou é algo mais generalizado, a gente precisa de apoio de outros hospitais, né? Santa Casa, regional, enfim. E na possibilidade de transferência de alguns pacientes, né, graves, sei lá, queimaduras, etc., para esses setores, né? Então, o pronto-socorro tem um papel bem importante, assim como outros que eu falei, né? Infraestrutura, eletricista, etc. Bom, chefes de setores e unidades, né? Como eu falei, tem uma importância muito grande, assim como as gerências e superintendências, eles vão selecionar os profissionais que vão participar da brigada e garantir que esse pessoal participe, né? Outra questão importante também é treinar o pessoal. É importante que os setores e as unidades, porque assim, a gente da segurança do trabalho, nós temos um conhecimento de prevenção contra incêndio. Só que vocês que estão nos seus próprios setores sabem muito melhor que a gente como vocês vão fazer para remover aquela maca do leito tal, como vocês vão fazer para remover o paciente, qual é o perfil de paciente que vocês têm aí. Então é importante que as chefias dos setores e unidades assistenciais, né, em especial, tenham isso em mente, né? Saibam mais ou menos ali, tenham esse treinamento, tenham esse diálogo, reuniões com os trabalhadores do setor para pensarem vão pensarem, pô, se começar um incêndio aqui, como é que nós vamos fazer? Para onde quem que a gente vai começar atirando? Nosso setor aqui é um setor que tem muitas visitas, e se for num horário de visita, como é que a gente vai fazer? Entende? Então é algo que é muito peculiar de cada serviço, de cada tipo de pessoa, né? Um CTI é muito diferente, por exemplo, né, de uma nefrologia que é diferente da farmácia e por aí vai. Então é importante que as chefias dos setores tenham essa conversa, esse diálogo com os trabalhadores, né, de pensarem em uma situação dessa, é, como deveriam ser as ações. Né? Bom, os trabalhadores em geral, né, para todos nós, manter os meios de combate a incêndio e as passagens permanentemente desobstruídos, isso é um item, pessoal, que a gente tem muito problema no hospital. A gente vê muitos casos de maca na frente de extintores, o pessoal pendurando, sei lá, jaleco, dentre várias outras coisas em extintores, na porta de hidrante. Se acontece um incêndio, né? Incêndio é um momento que todo mundo fica ali numa situação em estado de choque, né? Então, um hidrante que está obstruído já atrapalha, um extintor que está com um casaco em cima já atrapalha, né? Porque como eu falei, a gente pode atuar e consegue atuar no princípio de incêndio. Depois que o incêndio começou a se desenvolver, começou a crescer, a gente não consegue mais atuar. Aí é só a equipe do bombeiro mesmo, né, com os caminhões e etc, e com toda a técnica que eles têm, que eles vão conseguir extinguir aquilo ali. No nosso caso é para princípio de incêndio, né? Comunicar toda e qualquer situação de risco identificada, né? Comunicar a gente lá da sorte, ramal 3268 ou 3262, comunicar qualquer situação que você percebe que está um risco, né, uma tomada, etc. É, o ideal é que comunique a gente, ou dependendo da infraestrutura também, né, se for uma questão estrutural. Ao primeiro sinal de fogo, atuar conforme orientado, em treinamento, utilizando o extintor apropriado, né, como eu falei no outro vídeo, né, questão das classes de incêndio, e acionar o sistema de alarme. Eu vou mostrar depois aí alguns alarmes onde a gente tem alocado no hospital, né. A gente alocou alguns alarmes em geral no meio dos corredores, né. É um alarme ainda improvisado, enquanto a gente ainda não tem o nosso projeto de incêndio finalizado e executado, mas que quebra o galho para, assim, acontecer um incêndio no meio das clínicas cirúrgicas 2. Tem um alarme lá mais ou menos no meio do corredor, que a pessoa vai acionar, e aquilo ali vai demonstrar para os setores adjacentes, para as pessoas que estão ali, que está acontecendo alguma coisa naquele setor. Né? Então vai ser uma forma de deixar o pessoal ali em alerta para saber que tem alguma coisa acontecendo. Seja alguém que esbarrou e começou a disparar, que já aconteceu várias vezes também, né? E aí todo mundo, o alarde de todo mundo vai ficar tranquilo, né, de forma rápida. Como pode ser, de fato, que começou um incêndio em algum local ali, alguma máquina começou a pegar fogo, algum ar-condicionado explodiu, sei lá, né? E aí aquilo vai chamar atenção para mostrar que é aquele setor. No futuro próximo, né, a gente vai ter uma central de alarmes que vai ficar provavelmente na nossa recepção. Então, com isso, a gente vai ter uma noção de onde foi disparado aquele alarme, fora que a gente vai ter também detectores de fumaça na maior parte do hospital, em todos os leitos. Então, a gente vai saber exatamente no leito 13, no leito 10, está tendo um incêndio, foi detectado fumaça ali. Então, aí a situação já vira outra figura, né?
Mas por enquanto a gente ainda não tem esse nível de proteção, mas espero que em breve a gente consiga. Bom, conhecer quem são os brigadistas do setor e os setores próximos, né? A gente a gente sempre, como eu falei já várias vezes nesse vídeo, a gente convoca o pessoal anualmente para fazer o treinamento de brigada. É importante que todos os setores saibam, ó, fulano de tal é o brigadista. Então ele tem um conhecimento um pouco mais aprofundado ali, né? Ele treinou, inclusive eu convido vocês, né? No nosso treinamento de brigada a gente tem treinamento prático de extinção de incêndio, né? A gente coloca fogo lá em gasolina, coloca fogo em madeira, e o pessoal aprende a usar os extintores, vê a diferença de um de outro, usa o extintor errado para ver o que acontece. Então é bem bacana e importante que todos façam. É por isso que é bom ir revezando também o pessoal, né? É bacana o que já foi treinado reciclar, porque ele vai só fixando mais aquele conhecimento e fica mais expert naquilo, né? No setor que ele está trabalhando, mas também é bom que outras pessoas façam também o curso para ter um conhecimento mínimo e a gente tenha um conhecimento mais generalizado no hospital. Bom, em caso de evacuação, seguir imediatamente as orientações recebidas no treinamento, né, retornando a notificação somente após a liberação oficial. Bom, outras medidas de prevenção de incêndio e emergência, pessoal. A gente tem aí uma lei estadual que proíbe o fumo, a gente ainda vê muita gente fumando, né? Uma das causas de incêndio também, fora a parte elétrica, que é o segundo item aí, né, é a questão dos cigarros, né, as bitucas de cigarros que fazem tanto problema aí nas estradas, né, a gente tem também no hospital, a gente tem vários locais aí de armazenamento de papéis, muita vegetação nos entornos, né, então é importante o cuidado com essa questão do fumo. A outra questão é os adaptadores de tomada, né, como eu falei, a maior parte dos incêndios vem da questão elétrica. Então, assim, é importante, né, isso já foi falado e é falado sempre, mas é importante que não se utilize, né, os adaptadores de tomada, aqueles T's, carregando lá, ligando o computador, ligando o seu carregador, ligando o micro-ondas, a geladeira, isso aí, né, faz com que sobrecarregue muito a questão elétrica e possa vir a gerar um incêndio. Bom, assim como a questão dos GLPs, né, dos setores que utilizam, por exemplo, o LAC e a nutrição, né, é um risco também a mais ali, tem um cuidado especial com essa questão. Né? Os armazenamentos de líquidos inflamáveis fora dos almoxerifados limita-se a 5 litros. O ideal é não ter líquidos inflamáveis espalhados por todo o hospital. Né? Ter sempre quantitativos pequenos para que a gente não corra nenhum risco de explosão, de incêndio, etc. Né? Quando fora de uso, todos os equipamentos elétricos devem ser mantidos conectados às tomadas de energia. Né? A gente tem vários setores, já entrei, por exemplo, em repousos médicos, que o ar-condicionado estava lá ligado no máximo e não tinha ninguém lá dentro. Né? Então, assim, são itens que tem grande chance de gerar problema. Porque se um ar-condicionado desse pega fogo, começa a pegar fogo naquele local, não tem ninguém ali. Como eu falei, o princípio de incêndio a gente consegue até combater, mas o incêndio começa a ficar desenvolvido, começa a crescer, pega todo aquele local ali, começa a passar para os locais adjacentes e no final das contas a gente tem uma situação incontrolável, onde a gente pode perder no mínimo materiais e no máximo vidas humanas. Né? Então daí a importância de a gente sempre desligar os equipamentos. Todas as instalações e manutenções elétricas somente podem ser executadas por profissionais autorizados. Né? A gente tem os nossos eletricistas, não ficar você mesmo lá mexendo, né? Abrir o helpdesk, deixar para o profissional capacitado para isso. A sinalização das áreas e locais de trabalho quanto à presença de produtos inflamáveis, tóxicos e demais riscos. A gente tem ali, por exemplo, perto da nutrição, como eu falei, perto do LAC, os botijões de GLP. Né? Então a gente tem algumas sinalizações ali, o ideal estar sempre atento a essas sinalizações. Nos treinamentos de segurança, além das instruções sobre combate a princípio de incêndio e evacuação diária, deve ser reforçados os conceitos de prevenção de incêndio. Né? É o que eu estou falando aqui. Mais importante do que a gente estar um pouco mais preparado para combater um incêndio, para evacuar uma edificação, é a gente evitar que o incêndio ocorra. Né? Aí é o ponto principal para a gente minorar muito os nossos riscos. Né? A brigada de incêndio também tem como finalidade a prevenção de sinistros, na medida em que realiza inspeções com o intuito de identificar situações de risco. Qual que é a importância aqui, pessoal? A importância é que cada brigadista que foi treinado de um setor, né, que está sendo treinado anualmente, que ele tenha essa visão crítica do seu setor. A gente já teve alguns casos aqui, né, de alguém que é brigadista ligando para a gente e falando, tiraram o extintor aqui, o que está acontecendo? Mas isso aí nem era um problema, na verdade é porque a gente faz recarga de extintores, então a gente tira estrategicamente alguns extintores dos setores, deixando outros ali de
salvaguarda para poder fazer a recarga e a manutenção, que é algo que é necessário também, né? Mas assim, é bem bacana isso quando você vê que o brigadista do setor está preocupado, e isso é importante, pessoal, como eu falei para a questão do abandono de área, que é importante que cada pessoa do setor, né, cada chefia, cada trabalhador tenha noção de como ele vai fazer isso numa situação de emergência. Porque, como eu falei, a gente está dando esse treinamento aqui, eu estou falando isso aqui para vocês, mas o mais importante é que vocês que estão no dia a dia façam a prevenção. Né? Vocês que estão no setor 24 horas, 36 horas semanais, 40 horas semanais, façam a prevenção. Saibam se tem o seu extintor ali, abram de vez em quando a sua caixinha de hidrantes ali, veja se tem lá todos os itens específicos, se a mangueira está lá, se não foi roubada, se ela não está rasgada, se não está vazando água, se o extintor está ok, se roubaram alguma coisa, se mexeram, se violaram o lacre. Se tem alguma tomada, algum fio exposto, né? Tudo isso é muito importante. Daí a pessoa, o brigadista, né? Ele nada mais é que uma pessoa que tem um treinamento um pouco maior e que vai ter essa visão crítica no setor dele, né? Então esse é um item muito importante, fora toda aquela questão de abandono de área, de extinção de incêndio. Bom, na etapa de planejamento de obras e construção de reformas, o serviço, a sorte, né, deve ser consultado. Né? Em geral, a gente tem tido uma atuação bem em conjunto com o setor de infraestrutura para poder colocar os projetos nossos já com itens de segurança. É o caso da UCO. A UCO foi feita em conjunto entre nós e já foi desenvolvida com um projeto de incêndio. Né? O projeto do Centro Cirúrgico e CME também foi desenvolvido com um projeto de incêndio, da Clínica Médica também. Então, são mudanças aí que a gente teve, né? Porque a gente teve vários anos sem essa equipe de engenharia, de segurança do trabalho efetiva do hospital, né? Que a gente passou a ter com a EBSER. Então agora os projetos mudam um pouco e a gente vai ter um resultado bacana aí com alguns anos. De forma a garantirmos a prevenção de incêndios no hospital. Institui isso também que é proibido. O preparo de alimentos com ou sem uso de equipamentos elétricos, né? A questão dos micro-ondas, né? É um risco. Todos os equipamentos que esfriam a água ou que esquentam, né, são equipamentos que puxam uma energia grande, né, falando assim de forma simples. Então é importante que tenham cuidado. A questão do rabo quente, que é usado para esquentar a água também, que é algo que é até proibido, né? Mas a gente tem também sanduicheira, cafeteira, ebulidor, né? Que é o que eu falei, liquidificadores, fornos, demais equipamentos elétricos. Então a gente tem que ter uma grande atenção com tudo isso. Questão do uso de objetos metálicos, né, papel alumínio dentro de micro-ondas, armazenamento de materiais próximos a lâmpadas ou outras fontes de calor. A gente tem os almoxerifados aí, muitas vezes a gente vê almoxerifados ou até o nosso arquivo médico, né, com itens quase até o teto. Isso é um risco muito grande, porque se a gente tem um problema, como eu falei mais uma vez, né, a questão elétrica em geral é o que mais gera incêndio. Se a gente tem um problema de um curto-circuito ali, já vai cair naquele material que está logo abaixo e vai começar a pegar fogo e aí entra no problemático todo. Como eu falei, né, a grande questão é a gente prevenir. Então, evitar essas prateleiras, esses materiais que vão até o teto. O armazenamento de produtos inflamáveis em locais não destinados para esse fim. A utilização de inflamáveis próximos à fonte de calor. Né? O uso de elementos elétricos na decoração de Natal dos setores também é algo bobo, mas é uma época também que gera esse risco a mais. A gente tem casos aí tem vídeos na internet, né? Acabei não colocando nesse slide aqui, mas a gente tem vídeos de incêndios que começaram em árvore de Natal, em cerca de 10, 15 segundos ele já toma toda a sala, todo o ambiente. Né? Então é um risco grande. Acender velas, né? O uso de equipamentos elétricos danificados, com funcionamento anormal, com suas características originais. Em caso disso aqui, né, cabos elétricos danificados, contactar o setor de infraestrutura para dar uma olhada. Bom, medidas de detecção de incêndio. Durante o expediente diurno, a ocupação dos setores favorece a detecção de fumaça. Né? Enquanto a gente não tem o nosso detector de fumaça, todo mundo que está no setor ali vai acabar percebendo que tem alguma situação diferente, né? E vai fazer com que a gente possa atuar, né? Possibilitando a identificação mais rápida de um possível foco de incêndio. Porém, no período noturno, onde muitos setores permanecem inativos e ocupados, são adotadas rondas da equipe de vigilância do hospital. Na verdade, aqui a grande ideia é as pessoas que estão no turno noturno, né, que estão alocadas à noite, aí, né, que é um horário que tem menos gente para poder ver os problemas que estão acontecendo, devem estar sempre atentas, né? Principalmente responsáveis técnicos ou, enfim, né? O pessoal que está nesse horário, ficar sempre atento para poder ter essa noção, né? Saber
como é que está o setor, se está algum princípio de incêndio. Como eu falei, em breve, quando a gente tiver os detectores de fumaça, a gente vai ter uma proteção ainda maior, né, para deixar ainda mais tranquilo. Mas nesse meio tempo é importante que essa equipe da noite aí tenha uma atenção especial, porque a gente não tem paciente para ver e gritar, não tem um visitante, né? Então é bem importante esse item. Como mecanismo de detecção precoce de incêndio, está prevista a adoção de detectores de fumaça, como eu falei, né, a serem instalados no prédio principal do HU, a partir da execução de projeto de prevenção de combate a incêndio. Bom, então a primeira questão é a detecção. Depois a gente tem a medida de supressão. Os recursos e mecanismos de supressão de incêndio são os itens que vão apagar o fogo, né? Em termos práticos, são os itens que vão apagar o fogo. A gente tem os extintores de incêndio portáteis, né? O hospital possui cerca de 130 extintores das classes A, B e C, ABC, distribuídos estrategicamente sinalizados, né? Por enquanto a gente fez uma distribuição de acordo com nossa avaliação de risco, mas depois que a gente tiver o projeto, a gente vai ter, né, tudo ali aprovado pelo bombeiro, onde tem que ficar cada extintor. Só que atualmente a gente já tem uma distribuição boa, né? Um volume de extintores aí até razoáveis, que atende razoavelmente o nosso hospital, né? Não vou falar dessas classes de incêndio, se você quer saber mais detalhes, vai lá no nosso vídeo de proteção contra incêndio. Sistema de hidrantes, né, que são as mangueiras, né, a utilização dos hidrantes. Também, se você tem mais interesse, veja esse vídeo ou participe da brigada que você vai utilizar nossos hidrantes aí para ver como funciona. E aí, pessoal, falando de hidrantes em especial, a gente tem aqui um projeto, o nosso futuro projeto de incêndio, né? Um esboço inicial aqui ainda não foi aprovado pelos bombeiros, mas, mas é o que provavelmente a gente vai ter aí em alguns anos, né? O que acontece aqui, pessoal? Esses três blocos aqui, né? O bloco A, o bloco B e o bloco C, né? Aqui a gente tem o PAN, aqui a gente tem a radioterapia, centro cirúrgico, nefrologia, CPC, as clínicas cirúrgicas aqui, né, o raio-x. Então, assim, acho que já deu para vocês se localizarem. Esses três blocos aqui não possuem hidrantes, né, porque eles foram os primeiros a ser construídos. Né? Se eu não me engano, o bloco A, que é esse aqui, foi o primeiro a ser construído, e na época não se exigia os hidrantes. Né? Daí o grande problema que a gente vai ter na execução desse projeto, a gente vai ter uma quebradeira em alguns corredores aí para a gente instalar esses hidrantes. Todos esses quadradinhos aqui são hidrantes que vão ser instalados, né? Numa malha de rede, tudo isso em vermelho aqui é a rede de hidrantes, né? A gente vai ter um ponto aqui fora onde o corpo de bombeiro pode chegar, engatar a mangueira dele aqui e alimentar os nossos hidrantes ou puxar da nossa caixa de emergência que vai ficar aqui bem na entrada do hospital. Pode puxar água daqui também para utilizar para apagar algum incêndio aqui nas paredes, nesses blocos aqui. Mas enfim, o que eu queria mostrar para vocês é isso, pessoal, que esses três blocos aqui não tem hidrantes atualmente. Então a gente tem uma defasagem nessa questão de combate a incêndio, né? Porque o hidrante é algo bem assim, importante numa situação dessa. Em geral, os extintores são mais utilizados, que é mais fácil, né? Mais rápido, mas os hidrantes têm o seu papel fundamental e a gente ainda não tem eles instalados. Mas essa aqui é a previsão, né? Só para vocês terem uma ideia. E daqui para lá, né, aqui onde fica a maternidade, centro obstétrico, TINEL, CTI pediátrico, a parte da administração, todos esses setores já são atendidos por hidrantes. Né? Esses aqui são setores mais novos, são atendidos por hidrantes. E nós estamos tentando permanecer com todos eles para a gente não ter nenhuma intervenção aqui de quebrar parede, etc. Agora, daqui para cá, esses três blocos vai ter uma intervenção bem drástica aí que vocês vão provavelmente sentir e ver num futuro próximo aí quando a gente licitar esse item. Né? Mas só para vocês terem uma ideia. Né? Bom, aqui é o pavimento superior, né? Só mostrando, né? Aqui seria a div GP. Aqui é a enfermaria pediátrica. Então é só mais uma ideia aqui. A gente vai ter também alguns setores dessas partes em vermelho aqui, pessoal, que eu não mostrei em detalhes, porque é muito mais é algo mais técnico, né? Mas a gente tem alguns setores que vai ter essa compartimentação, que é tipo um reforço nas paredes, né? E portas de emergência, onde, por exemplo, começou a pegar fogo aqui dentro desse setor. O pessoal correu para cá, fechou essa porta, já está relativamente seguro, porque essa parede aqui tem uma resistência bem maior que as outras, né? Ao fogo, né? Ela é especial para proteger contra o fogo, então isso aí vai ter que ser utilizado no hospital, porque para a gente não ter que ficar abrindo muitas portas no hospital, deixando o hospital vulnerável e
também perdendo leitos, né? Então, o artifício que a gente está utilizando, ou tentando utilizar até o momento, para poder evitar essa abertura de novas portas, de buracos, fora que a gente não tem muitos projetos do hospital. Então, abrir qualquer buraco, qualquer porta, estruturalmente falando, é muito perigoso. Então, um dos artifícios que a gente tem utilizado é isso, é a questão da compartimentação, que nada mais é do que a proteção por uma parede, em termos assim simples, né? Uma parede mais forte, mais robusta, ali, com maior proteção de incêndio, que é capaz de isolar uma área, por exemplo, pegou, como eu falei, né, repetindo, pegou fogo aqui dentro. Essa parede aqui isola essa área, você saindo aqui fora, você já está com uma relativa proteção, porque esse setor aqui muito provavelmente não vai transferir para cá, porque a gente tem essa parede que compartimenta esse local, né, que fecha esse local aqui. Então é algo mais técnico, mas só para vocês terem uma ideia. Aqui é a parte do subsolo, né, da UCO e etc. Enfim, acho que não cabe muitos detalhes. Bom, uma outra questão também, pessoal, é a questão da sinalização de sistemas de alarme de incêndio. Além da sinalização dos meios de combate a incêndio, né, a gente tem os hidrantes, todos eles sinalizados com uma plaquinha em cima dele, falando, né, da presença dele, e de alerta sobre risco de incêndio. Todas as edificações possuem sinalização fotoluminescente das rodas de fuga. Vocês já devem ter percebido que nos corredores tem a fotinha lá de um menininho correndo, né? Isso aí tudo indica para a saída mais próxima, né? E, em especial nessa planta aqui, pessoal, aqui a gente tem alocado, para vocês terem uma noção, né, os alarmes que eu falei. A gente ainda, como eu falei também, né, a gente vai ter a instalação dos hidrantes, cada hidrante provavelmente vai ter ao seu lado um alarme de incêndio, mas atualmente que a gente não tem ainda o nosso projeto totalmente executado, a gente tem os alarmes de incêndio nesses pontos em vermelho, ó, na Clínica Cirúrgica 2, ali na hemodinâmica, nos corredores, né, no corredor da Clínica Cirúrgica 1 e da UCO, no corredor do PAN, ali na DIP com CTI adulto, próximo à administração. No laboratório a gente tem 2, no ambulatório um no primeiro andar, um no segundo andar. No primeiro andar ali na maternidade, na UCIM, em frente à maternidade a gente tem um, na enfermaria pediátrica, bem na entrada ali. Então assim, aqui são na manutenção também, né, a gente tem. Então esses pontos em vermelho aqui são os pontos que a gente tem alarme. Qual que é a ideia? Começou a pegar fogo na Clínica Cirúrgica 2. Você vai acionar o alarme e vai demonstrar que esse setor aqui está em uma situação de emergência. Então os setores adjacentes vão perceber que isso está acontecendo, né, e toda a situação vai começar a vir à tona, né? Os brigadistas aqui vão começar a atuar, os brigadistas aqui vão começar a atuar. Esse alarme aqui vai fazer, né, um rebuliço todo com o pessoal aqui. A gente que da segurança do trabalho que fica aqui, isso vai chegar até a gente. Nós vamos lá também e vamos controlar toda essa situação, né? Junto com todo mundo, tentar controlar e já também chamar os bombeiros para auxiliar, né? Porque como eu falei, né, repetindo pela milésima vez, a nossa atuação é no princípio de incêndio. Bom, um outro item importante aqui, pessoal, também são essas bolinhas azuis aqui. Essas bolinhas azuis mostram ponto de encontro. Ponto de encontro, em geral, é o local que você removeu um paciente. Para onde você vai? Você vai para o ponto de encontro, né? O incêndio aqui está enorme. Todo o bloco A está incendiado, todo o bloco B está incêndio, tudo aqui está pegando fogo, né? E a gente está removendo o pessoal, trazendo tudo para o ponto de encontro, né? O ponto de encontro vai ser onde a gente vai trocar ali informações do como a gente vai agir, dependendo da situação, né? Vai ser onde os pacientes, as pessoas vão ser resgatadas, vão ficar mais ou menos por aqui, né? Nesses 2 pontos. Um deles, acho que está mais para frente, né? Depois eu mostro. Mas um deles é do lado da nossa antiga caldeira, mas ela está desativada, então não tem risco ali. E em frente ao antigo PAN. São dois locais. Por que foram escolhidos esses locais? Porque são locais de fácil acesso para viaturas do bombeiro, para ambulâncias, etc. Né? Então são locais de fácil acesso, onde fácil acesso e ao mesmo tempo, de certa forma, deslocados do centro do hospital, né? Ou seja, tem uma certa segurança e tem uma facilidade de acesso por parte dos bombeiros, das ambulâncias, etc., para a realização do resgate. Então essa é a ideia do ponto de encontro. Os pontos de encontro são locais onde a gente vai se encontrar, onde vai trazer o pessoal resgatado, onde vai ter essa mobilização de ambulâncias, etc., bombeiros, vai ser onde a gente vai também bolar estratégias dependendo do que está acontecendo lá dentro, né? Se é uma situação simples, começou a pegar fogo aqui, nós vamos atacar aqui, ok. Muitas vezes a gente não vai nem precisar de usar o ponto de encontro, se for uma coisa pequena, né? Mas assim, quando é algo maior, a gente acaba usando esse papel, essa questão do ponto de encontro é muito importante, né? Bom,
Uma outra questão também, como eu falei, a questão do princípio de incêndio, da identificação precoce, né? Na constatação de fumaça ou cheiro de gás, qualquer ocupante da instalação deverá ligar para o corpo de bombeiros, né? Avisar a gente, né? Já ligar para o corpo de bombeiros também, dependendo da situação, é, que é bem importante, né? Como eu falei, a gente acaba atuando só no princípio de incêndio. Na identificação de princípio de incêndio, qualquer profissional treinado deverá utilizar imediatamente o extintor adequado ao tipo de incêndio, para ir já atacando ali no início, né? Bom, ação da brigada de incêndio. A partir do comunicado de emergência, deverão ser acionados os brigadistas, lotados em setores mais próximos ao da ocorrência e o chefe da brigada, né? Nós da sorte vamos lá também auxiliar, observando os turnos de trabalho. Os brigadistas acionados irão se deslocar imediatamente até o local, adotando as seguintes ações, né? Os brigadistas vão avaliar a dimensão do incêndio ou emergência, né? Dependendo aí vai chamar os bombeiros, não vai, né? É... E se há um princípio de incêndio, né? A gente até fez um treinamento com o pessoal do PABX, né? As telefonistas lá no ramal 3000, né? Que é uma possibilidade também, acionar o PABX, né? Que é esse ramal 3000, avisar o ocorrido, informando que há um princípio de incêndio ou um incêndio também desenvolvido. Avaliar totalmente o método de extinção a ser adotado, né? Se vai usar um extintor, se vai resfriar o local, enfim, esses métodos aqui são referentes às classes de incêndio, né? E a necessidade de desligamento de equipamentos elétricos, né? O que vai envolver a infraestrutura dependendo. Utilizar os extintores adequados, né? Pó químico seco, água pressurizada, CO2, conforme o tipo de incêndio, e avaliar a necessidade de reforço da equipe para solicitar mais brigadistas. Essa questão de acionar o PABX é porque o pessoal do PABX vai fazer depois uma comunicação geral, né? Começar a fazer ligações, né, em outros ramais para poder ir avisando o pessoal, está acontecendo incêndio em tal lugar, está acontecendo incêndio em tal lugar, para todos ficarem mobilizados, né? Se ocorrer um incêndio, né, a gente vai acionar o corpo de bombeiros, que é o principal aí, que quando um incêndio é um incêndio mesmo, não um princípio, como eu falei, né, é o corpo de bombeiros. Acionar o PABX, né, avisar o ocorrido, informando, né, o que está acontecendo. Acionar os brigadistas presentes, como eu falei, os brigadistas do setor, os brigadistas próximos, né. E aí vai começar as ordens de evacuação do pavimento, né, como eu falei antes, e dos pavimentos superiores. Se possível, afastar materiais próximos que possam alimentar o incêndio, né. Se tá pegando fogo na enfermaria, do lado ali tem um almoxerifadozinho satélite que guarda algo inflamável, alguma coisa assim. Já vai tirando dali para evitar a piora da situação, né? Adotar mecanismos de bloqueio de propagação da fumaça, né? Como eu falei também, abrir janelas, às vezes fechar a porta daquela enfermaria que está pegando fogo, evacuar todo mundo dali e deixar aquele local ali isolado. Em condições favoráveis, compor a linha de hidrantes, né? Que é um item mais ali para os brigadistas. Avaliar o corte de energia, né? Vai que é um incêndio no ar-condicionado, como eu falei antes também, às vezes vai ter que ser necessário cortar a energia. Em condições favoráveis e utilizando os equipamentos de produção individual sob o comando do chefe da brigada, iniciar o combate ao incêndio por hidrantes, resfriamento das áreas vizinhas, às vezes dependendo também. São itens aqui mais específicos para brigadistas, né? Mas está pegando fogo, por exemplo, numa enfermaria. Às vezes resfriar a parede do lado, né, pode ajudar ao fogo não se propagar para as áreas vizinhas, né? E favorecer e auxiliar o corpo de bombeiro. Bom, medidas de evacuação diária. As edificações do HU são dotadas de saída de emergência, compostas primordialmente por escadas e rampas. A gente tem uma grande sorte, pessoal, do nosso hospital não ser verticalizado, ser horizontalizado. A gente não ter elevadores assim, esses hospitais que tem 5, 6, 7 pavimentos, com elevadores que atendem todo o complexo, né? A gente tem o elevador ali que atende o CTI, DIP e a UCO, mas é uma área bem pequena, né? Que é de tranquila locomoção, remoção do pessoal. Agora a gente tem alguns tipos de hospitais que são mais críticos. Como a gente tem muitas rampas, isso é muito bom para a gente no âmbito de incêndio, porque facilita muito, né? As rotas de fuga são sinalizadas, como eu falei, indicam um percurso mais curto a ser percorrido no abandono das instalações. Em caso de evacuação das instalações, todos os pacientes em condição clínica de deslocamento deverão ser liberados imediatamente, né? Isso aqui é algo que a gente já falou lá da questão dos pacientes. Os que estão melhores vão saindo primeiro, enquanto isso a gente vai mobilizando os outros. Para remoção de pacientes, né? Tem a questão do plano, mas como eu falei, eu acho que o mais importante é cada setor ter o seu plano, ter a sua estratégia, dependendo dos seus pacientes, da sua infraestrutura física, do local de evacuação mais próximo que eu vou mostrar, né? E a gente tem os nossos pontos de encontro, né?
como eu falei anteriormente. Só aí ilustrando, né? Um ponto de encontro ali em frente ao nosso antigo PAN e um ponto de encontro ao lado da nossa antiga caldeira ali, que hoje em dia já não funciona mais há alguns anos. Bom, e esse aqui é mais um item aí, né? Que está no nosso projeto de incêndio, mas que, apesar de olhando assim parecer ser muito complexo, né? A gente tem aqui a nossa identificação das saídas de emergência, né? Vamos então, por exemplo, dar uma olhada aqui. A gente tem aqui a nefrologia. A gente tem uma saidinha aqui, que é a mais próxima por esse local aqui, né? A gente tem aqui o pessoal da hemodinâmica, da parte da imagem, que tem como saída mais próxima aquela entrada do raio-x. O pessoal do raio-x também vai ter a entrada do raio-x, né? O pessoal aqui da clínica cirúrgica, da farmácia, do CPC tem aquela saída, né, especial do CPC que foi construída há pouco tempo. Agora o nosso pessoal aqui da clínica cirúrgica e da farmácia, a farmácia tem aquela saidinha por aqui também, né, é uma opção para o pessoal, mas se for necessário um deslocamento maior, a gente vai deslocar aqui por em frente à TI, né, e sair por aqui. Essas partes em vermelho aqui, né, são provavelmente pontos onde a gente vai ter aquela compartimentação que eu falei, né, que vai ser uma proteção a mais para a gente evitar ficar quebrando parede aqui, perdendo leito, né, e expondo, né, o HU para pessoas aí de fora. Então a ideia é tentar aproveitar as saídas que a gente tem e adequá-las, né. Então essas seriam as saídas mais próximas no bloco A. No bloco B, a gente tem aqui a radioterapia, né, que aqui já foi até modificado, né, a rota de fuga na verdade é por aqui, a gente tem a entradinha da radioterapia aqui. Aqui a gente tem mais uma clínica cirúrgica, a UCO, né, que vão ter a saída também, na verdade, aqui por baixo, né. Aqui o projetista tinha colocado a saída por aqui, mas aqui é um local que não teria saída, né. Esse já foi um item que foi mexido há pouco tempo e que ainda não foi, eles não mandaram atualização pra gente, mas já deixando só um breve comentário aí, né. Então a saída do pessoal desse local seria aquela saidinha aqui lateral ao algibre aqui, lateral ao PAN, né, que vai ser um ponto também que a gente vai ter que adequar, né, que atualmente é só uma portazinha ali e tudo, a gente vai ter que adequar para um local mais específico. O centro cirúrgico também vai ter suas saídas específicas aqui com a reforma dele, né, mas uma saída dele também pode ser aqui, ou pode ser o raio-x, né. A gente tem a pulsoterapia que é simples, né, só tem uma entrada, saída simples. A gente tem o ambulatório da pediatria também, que é bem simples. A gente tem aqui a patologia, que também, né, tem uma saída aqui na frente, uma saída por trás, né, onde ficam aqui os freezers. A gente tem aqui o CME, também tem duas possibilidades de saída, né, a mais fácil é pelas salas autoclaves, que tem uma saída até ampla. Bom, a gente tem o pronto atendimento aqui, que tem a saída lá para o fundo, né, chegando lá naquela área da caldeira, do bunker da radioterapia, ou a gente tem a saída aqui pela entrada onde ficam os carros da direção, das gerências, né. Bom, a gente tem aqui a nutrição, que também tem saída aqui pela frente ou saída nessa parte lateral. A gente tem aquela grade que foi colocada aqui, né, mas muito provavelmente com a elaboração final do projeto de incêndio a gente vai ter que fazer algumas adequações aqui, né. A gente tem aqui o CTI adulto e a DIP, que também vão sair por essa porta aqui, por isso a gente vai ter essa adequação aqui ainda a ser feita, né. A gente tem aqui a clínica médica, que também está num processo de reforma, né, mas a gente pretende colocar como saída de emergência uma das possibilidades aqui, que seria o jardim sensorial, mas muito provavelmente a gente vai colocar a saída de emergência na atual área de vivência, né? Muito provavelmente a gente vai ter que fazer uma abertura na área de vivência para a saída do pessoal, porque aqui é uma área que ficou bem assim difícil de evacuar, né? Porque a gente tem aqui também um ambulatório da ortopedia, que também vai ter a saída por aqui pela área de vivência, e a gente tem a parte da administração, né, que também vai ter a saída aqui pela área de vivência. Então, a gente vai ter que provavelmente fazer algumas adaptações aqui na área de vivência para a gente ter essa saída. Mas a princípio, né, vamos ver se o bombeiro vai aprovar todas essas coisas que eu estou falando, né, todas essas questões aqui, mas muito provavelmente
não vai fugir muito do que eu estou falando, né? Ou seja, nós vamos permanecer muito com as saídas que você já tem conhecimento aí, até para favorecer isso, não ficar inventando saída nova, buraco novo aí. Porque como eu falei, é complicado para uma edificação que a gente não tem projeto, é complicado porque a gente expõe o hospital a mais saídas, então se a gente tiver um volume que o bombeiro fale que está ok, ok, né? Então a gente tentou manter elas, a gente vai ter que só adequar alguns pontos, né? A gente tem a hotelaria que tem aquela saída também pela escadinha ali. No pavimento superior, a gente tem a maternidade, né, que vai ter a saída pela rampa, a centro obstétrico, o TEINÉ, o SIM, que também vai ter a saída pela rampa, né, as compartimentações que eu falei também vai ter em alguns locais, justamente porque é longo o caminho a ser percorrido. Se não tivesse a compartimentação, provavelmente a gente teria que fazer escadas aqui para sair do segundo andar, então seria extremamente complexo, né? Então por isso a ideia de fazer dessa forma. Aqui a gente tem enfermaria pediátrica e CTI pediátrico. A gente vislumbrou aqui como melhor saída a escada que a gente tem, porque a gente já cai ali na hotelaria, né, CCIH, e já sai aqui por essa escadinha. Então é um possível saída de emergência também, até o momento. E a gente tem também a parte do jurídico, da DIVGP, da assistência social, que também vai fazer o quê? Vai correr aqui para aquela escadinha, né, que é a mais próxima, vai estar aqui, né, e vai sair pela área de vivência. Por isso que eu falei da necessidade de adequação. E por fim a gente tem a questão da Coreme ali, né? Na Coreme a gente tem a saída da UCO que está sendo reformada, que vai ter uma saída própria, né? Saída de emergência com porta antipânico. A primeira a porta antipânico do hospital vai ser realizada aqui. E o pessoal da Coreme também vai sair aqui ao lado do elevador, né? Então todas essas são as prováveis saídas de emergência que podem mudar ainda, mas muito provavelmente não vão mudar muito disso não. Bom, diretrizes de evacuação diária. Os chefes da brigada designarão brigadistas para o desempenho de funções específicas durante a operação de evacuação, considerando no mínimo as seguintes ações de dimensionamento, né? Então, a gente vai ter aqui algumas funções, como eu falei, né? Vai ter o brigadista que vai identificar, se comunicar a ordem de evacuação, imediatas instalações, conduzir os ocupantes até o setor, até a rota de fuga, efetuar a varredura dos setores. Um brigadista por setor, por pavimento, já é o suficiente para isso. Conduzir paciente com mobilidade reduzida até a área externa do prédio. 2 brigadistas vão ficar auxiliando isso aí, né? Como eu falei, os setores também vão ter os próprios profissionais que vão auxiliar também nisso, né? Garantir a abertura plena das saídas e evitar congestionamentos. Um brigadista por saída. Organizar e orientar as pessoas no ponto de encontro, né? 2 brigadistas por ponto de encontro. Então essa é a ideia de um dimensionamento básico aí, né? A outra questão também, né, como eu falei em certa parte dessa videoaula, a gente instituiu o comitê, né, de resposta a catástrofes e atendimento de múltiplas vítimas, que o coordenador é a chefia do nosso pronto-socorro, né? A gente tem esse comitê com reuniões mensais e debate algumas situações, algumas soluções para problemas, né? E a ideia é justamente a gente estar preparado para atender, para poder ter parceiros, né, em outros hospitais, como eu falei também, né? Então, o coordenador médico do comitê, que vai ser sempre o médico do pronto-socorro chefia, né? Acionar o regulador do plantão médico e delegar atribuições, coordenar as atividades médicas e definir prioridades. Vai ser o pessoal que vai atender ali, né? O pessoal chegando, né? Queimado, caiu alguma estrutura, queimou algum local, incêndio, enfim. São o pessoal do pronto-socorro, como eu falei antes, que vai ter uma atuação muito importante. Gerenciar a triagem das vítimas, organizar e distribuir recursos, gerenciar a comunicação com o serviço de transporte interno e externo, né, se precisar de transferir para a Santa Casa, regional, etc. Solicitar vaga no centro cirúrgico e UTI, ter esse diálogo com esses setores, né, solicitar transferência para outros hospitais, se necessário, e apoiar a assessoria de comunicação. Coordenador administrativo do comitê, em geral o chefe do setor de regulação, né, vai fazer a abertura do centro de comando, né, coordenação das respostas à emergência, vai dar apoio, né, ao comitê, convocar a equipe do comitê e acionar mais colaboradores, se for o caso, abastecimento de materiais, medicamentos e equipamentos para preparar as áreas existentes e ou áreas preparadas para receber vítimas, porque assim, numa situação dessa de catástrofe, pessoal, que começou a pegar fogo em tal local e todo mundo foi deslocado para o PAN para ser atendido, porque tem um monte de gente queimado e tal. Então, assim, tudo isso tem que ser feito, né? Vai ter que ter mudança na regulação, vai ter que ter mudança no funcionamento do pronto-socorro, e tudo isso é debatido nesse comitê, né? Então, essa é a grande ideia.
Definir substituto para cobertura de suas atribuições fora do seu horário de trabalho e comunicar a direção do hospital, né? Também um coordenador de enfermagem, que vai coordenar o apoio do atendimento dos colaboradores de enfermagem no momento do atendimento, é, preparar os materiais e equipamentos necessários para o atendimento, organizar a ocupação dos leitos hospitalares disponíveis para receber as vítimas após o atendimento inicial. Por isso que eu falei, nesse caso aqui a gente tem muito pronto-socorro, né? O pronto-socorro vai ter a parte do NIR, da enfermagem médica, que vai ter que fazer reuniões internas para se preparar para uma situação dessa, né? Aconteceu uma situação dessa, o que nós vamos ter que fazer? Qual que é a equipe médica? Quem que vai ser responsável? Um médico cirurgião, um médico ortopedista e etc. Né? Que vai definir e vai ter o know-how para fazer toda essa definição clara para numa situação dessas a gente possa atuar. Gerenciar os pacientes que já se encontram sob os cuidados do hospital. Comunicação, né? A nossa unidade de comunicação. Responsável pelos boletins médicos e a pessoas autorizadas e tudo, porque, enfim, né? Nessas situações a gente vai ter que prestar informações a famílias de pacientes, famílias de possíveis vítimas, né? Então a comunicação vai estar ali dando apoio nessa comunicação interna, né? Nas parcerias com o Corpo de Bombeiro, polícia, entre outros, etc. Né? A gente percebe que é complexo, né? Médicos plantonistas das UTIs, né? Avaliar a possibilidade de alta e tentar efetivar a mesma em seu setor, né? Dependendo, porque ele vai ter que muitas vezes atuar no pronto-socorro, então ele vai ter que dar alta em alguns pacientes quando possível, quando não possível, tentar já, como eu falei, prever como isso será feito, né? Suspender novas admissões, exceto aquelas autorizadas pelo coordenador da comissão, elaborar no atendimento inicial dos pacientes críticos na sala de politraumatizados, conforme solicitação do coordenador, né? Uma situação dessa pode ter muitos politraumatizados, né? Médicos plantonistas das enfermarias em geral, né? Clínicas médicas, etc. Avaliar a possibilidade de alta, né? Mesma questão, né? Avaliar como é que estão os seus pacientes, eles podem ir lá ajudar e se vai ser necessário. Tudo isso vai ser uma comunicação interna, né? Fisioterapia também a gente vai ter, né? Como eu falei, envolve todo o hospital, pessoal. Envolve comunicação, envolve fisioterapeuta, enfermagem, médico, engenharia, infraestrutura, situações de catástrofe, de incêndio, são questões generalizadas, né? Envolvem todo mundo. Diagnóstico por imagem, organizar a disponibilidade imediata do setor, informar a comissão, disponibilizar recursos, né, para realização de exames, porque o pessoal que vai estar nessa situação vai precisar de exames, suspensão imediata dos exames eletivos, né, focar só naquilo que está acontecendo ali. Os médicos radiologistas serão responsáveis pela organização e priorização do atendimento do setor. Laboratório também vai ter uma rotina diferenciada, né, organizar a disponibilidade imediata do setor e informar a comissão, disponibilizar recursos pessoais para a realização dos exames, requisitando voluntários, destinar acolhedores exclusivos para a sala né, de situações dessa, efetuar ações para redução de tempo e entrega de resultados. Banco de sangue, disponibilizar um funcionário para a sala também, né, atender os pedidos de hemoderivados, enfim, pessoal, farmácia, serviço social, elaborar a lista de pacientes atendidos, verificar quais estão sem acompanhantes, equipe de transporte interno, né, o pessoal do transporte, apoio operacional, transportar de forma segura os pacientes entre diversos setores do hospital ou entre outros hospitais, agente da equipe da brigada, né, convocar a brigada durante um desastre interno, questão da higienização, muitos locais podem ter fumaça, fuligem, etc. Vai ter um atendimento modificado, enfim, plano para desastres internos, né? A gente vai acabar primeiro, pondo em prática a evacuação da edificação, entrando em contato com outros setores do HU para transferência interna de pacientes, quando necessário, né? Igual a gente falou lá da UTI, ver qual paciente pode ser mudado para outro setor, você pode ir para uma clínica médica aguardar enquanto a situação está acontecendo. Contato com outros hospitais para receber pacientes, estabelecer no estacionamento área para o hospital de base, estabelecer serviços que poderão ser interrompidos. Aqui nessa área aqui de estacionamento seria até as áreas de pontos de encontro, né, que eu mostrei anteriormente. Estabelecer serviços que poderão ser interrompidos, estabelecer níveis de resposta. Isso numa questão de desastre interno no hospital, né? Se é um desastre interno, muitas vezes também aconteceu uma coisa no meio da rua ali, né? E a gente vai ter que fazer um atendimento interno no hospital, né? O hospital também pode vir a ter que atuar nessa forma de um plano de catástrofe, né? Então, a triagem será executada de acordo com o sistema de Manchester, né, para avaliar aquelas vítimas ali. Os traumas serão encaminhados para o pronto-socorro da Santa Casa e do regional, em geral, que são os hospitais
especialista nessa área, mas se um acontecimento desse, né, um choque de, vamos supor, dois caminhões, um caminhão, um carro em frente ao hospital, né, o atendimento vai ter que ser um desastre aí, que vai ter um atendimento iniciado pelo nosso hospital. Né. Determinar o número máximo de atendimentos, estabelecer unidades do HU que poderão receber outras vítimas, determinar área de estacionamento para o hospital base, se for o caso. Bom, nível de resposta. Resposta nível 1. Resposta com meios permanentes disponíveis no pronto-socorro e no HU. Neste nível não há necessidade de recrutamento de pessoas adicionais. Né? Então, assim, esses níveis de resposta, pessoal, vão depender do volume de pessoas que estão envolvidas, né? De como que vai ser a resposta, se vai precisar de contactar outras pessoas externas, não, né? Tudo isso está lá no nosso plano de ação emergencial. Acho que se eu ficar falando muito isso aqui, a gente vai se delongar demais, né? Unidades funcionais. Cada unidade funcional será responsável por desenvolver seu próprio conjunto de normas e procedimentos. Como eu falei, pessoal, isso é muito importante. Cada unidade tem que ter os seus procedimentos em situações dessas, né? Bom, aqui só um organogramazinho básico, né? A gente tem lá o coordenador médico do comitê, né? Do comitê de catástrofe e atendimento a múltiplas vítimas, que, como eu falei, seria a chefia do pronto atendimento. A gente tem a equipe de brigadistas e assessoria de comunicação, que vai estar auxiliando tudo isso. A gente tem o coordenador administrativo, né? Que vai estar assessorando o chefe das unidades de internação clínica, cirúrgica e de leitos complementares. Coordenador da parte de cirurgia geral, ortopedia, né, pediatria, que são itens, são áreas que podem ser necessárias numa situação dessa. Equipe de retaguarda, né, das mais diversas especialidades, né, digestivo, neurocirurgia, ortopedia. Equipe de suporte, né, engenharia, psicologia, infraestrutura, hotelaria, né, questão da limpeza. Coordenador da enfermagem, que vai também pegar a questão dos plantões de enfermagem, os enfermeiros técnicos, etc. Né? Isso aí é só uma visão um pouco aí em forma de organograma de toda essa questão do comitê e de todos os responsáveis que atuam aí sobre a chefia, a coordenação, né, dessa pessoa que é a chefia do pronto-socorro. Né? Então, em geral, né, em um resuminho, aconteceu um desastre interno. Né? Identificação de acidentes com possíveis vítimas no HU. O Comitê de Emergência e Catástrofe aciona o pronto-socorro, né, informando que houve acidentes e vítimas, que podem ser encaminhados para o local, né, alguns ramais aqui, que vão informar a direção hospitalar sobre o acontecimento. Né. Isso aqui é um desastre que a gente nem está falando de incêndio, né, pessoal? A questão, aqui a gente já está falando de uma catástrofe mesmo, de um desastre mais generalizado. Né? Por isso que a gente foge aqui um pouco daquelas ideias lá de um princípio de incêndio, que a gente vai chamar só um brigadista e tudo. Aí começa a entrar o comitê de emergência e catástrofe, uma coisa mais crítica. Né? Desastres externos, como eu falei, uma coisa próxima do HU que vem para a gente atender. Identificação de acidentes com possíveis vítimas nas imediações do HU. Ligar para o pronto-socorro informando o acidente, ligar para o SAMU, resgate, né, obedecendo a ordem de chegada. O pronto-socorro aciona os coordenadores, né, da comissão e informa a direção sobre o acontecimento. Bom, falando um pouco agora, né, sobre plano de remoção de pacientes, né, é importante, então, estabelecer diretrizes para a preparação e remoção dos pacientes das instalações em caso de incêndio e emergências não relacionadas a incêndios, descrevendo ações e procedimentos a serem implantados e mantidos pelos setores responsáveis, de forma a garantir maior agilidade e segurança na evacuação parcial ou total das edificações. Né? Numa situação de remoção de pacientes, como eu falei, é importante que vocês tenham isso nos seus setores. Em geral, como é que vai ser mais ou menos isso? Responsabilidade dos médicos, realizar uma análise clínica dos pacientes e promover as intervenções necessárias à sua remoção, conforme as diretrizes estabelecidas neste plano. Médicos e enfermeiros, né, em geral, em caso de evacuação das instalações, liberar imediatamente todos os pacientes em condições clínicas de deslocamento, juntamente com seus acompanhantes, através da rota de fuga mais próximas, que eu mostrei aí, né, orientando sobre a sinalização a ser seguida para abandono da edificação. Adotar a ordem de evacuação inversamente proporcional à gravidade do caso, como eu falei, e acompanhar os pacientes dependentes sob seus cuidados durante sua remoção e não retornar à edificação até que autorizado. Né. Chefia das unidades assistenciais, né, promover treinamento dos profissionais do setor quanto à execução do plano de remoção de pacientes, que é um plano interno, como eu falei. Né? Então, o principal é isso, né, pessoal? Dimensionar e promover a solicitação dos recursos necessários, né? Ter sempre os recursos necessários. Engenharia clínica, prover baterias adequadas para os equipamentos de suporte à vida, né? Que é um item também importantíssimo numa situação dessa, assim como a manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos. Né?
Brigadistas vão transmitir a ordem de evacuação das instalações, conduzi-la conforme a orientação do chefe da brigada, da gente da SOST e definição do plano de emergência. E a infraestrutura, promover e manter uma plena condição do uso de geradores, elevadores, infraestrutura predial, para a gente poder fazer a detecção, combate a incêndio e evacuação da edificação. Aqui só uma tabela que é interessante. Todo esse plano, como eu falei, é importante que vocês leiam para que vocês possam estabelecer esses planos de remoção dos seus próprios setores. Por exemplo, isso aqui, tipo de limitação. Vamos supor que a pessoa tem a forma de locomoção, não deambula. Então, ele vai estar ali deitado com aparelhos. Ou ele não deambula e vai ir deitado. Ou ele vai poder ir sentado. Ou ele deambula e vai poder ir andando. Então, qual que é o profissional que vai resgatar? Aqui seria só um bombeiro. Aqui, o brigadista já conseguiria fazer esses atendimentos aqui. O que fazer? Se o cara não deambula até o atendimento dos bombeiros, deve-se agilizar a transferência dos pacientes para outras unidades, para a pessoa não ficar ali exposta. Agora, se a pessoa deambula, os brigadistas direcionam o paciente para a rota de fuga mais próxima. Então, tudo isso aqui é muito importante que vocês leiam, que vocês tenham em mente, para poder desenvolver uma estratégia de remoção de pacientes nos setores. Condutas conforme a classificação das necessidades. Pacientes com capacidade de locomoção reduzida, como muleta ou bengalas, podem usar a escada de modo independente. Segura o corrimão com uma das mãos e com a outra mantém o instrumento de apoio. Cadeira de rodas, em geral vai ter que ser transportado pela equipe de resgate. E obesos, questões cardiorrespiratórias, pela dispneia andando de forma lenta e com período de descanso. Então, cada tipo de paciente vai ter uma forma. O paciente que faz diálise, o paciente que é cardíaco. Por isso que assim, é impossível a gente abranger tudo aqui, é impossível a gente passar uma receita de bolo num plano de ação emergencial. É algo que é feito, quanto mais restrito, a UCO ter o seu, a clínica cirúrgica 1 ter a sua, e todos, principalmente os blocos ali envolvidos, terem uma comunicação entre eles, para a gente poder ter a melhor eficiência possível. Visual, identificação da equipe em voz alta, explicações claras e objetivas. Questão de gestantes e idosos também, criança, a gente tem o TEINE, o SIM, que é outra peculiaridade. No ponto de encontro, em geral, cabe ao médico regulador de plantão do pronto atendimento estimar o número de pacientes que necessitarão de atendimento de urgência, avaliar junto à equipe de saúde os pacientes quanto à gravidade, avaliar a necessidade de transferência de pacientes para outras unidades, providenciar transferência em transporte próprio ou contratado. Tudo isso vai ser avaliado no ponto de encontro, pessoal? Então, pessoal, nós finalizamos aqui essa videoaula. Vocês percebem que é um vídeo denso, é muita coisa. Por quê? Porque uma ação de emergência, uma situação de emergência é muito complexa. Acho que o que eu queria passar para vocês aqui é que nós possuímos um plano de ação emergencial. Esse plano deve ser de conhecimento de todos vocês. O intuito desse vídeo aqui é passar resumidamente, e de forma um pouco mais explicativa, os pontos principais desse plano. Passar a ideia para vocês que a gente tem esse projeto de incêndio que está sendo desenvolvido, que ele vai ser executado em breve, que a gente vai ter uma melhor forma de detecção, de combate a incêndio, mas que enquanto isso não acontece, a gente tem algumas medidas mitigadoras, alarmes de incêndio instalados, como eu mostrei, a gente já tem placas de sinalização, extintores, hidrantes, etc. Falar também, pessoal, da questão da importância da gente prevenir no início. Tudo no início é mais fácil, da gente poder resolver, não deixar chegar a um ponto de incêndio. Aliás, não deixar chegar a incêndio, Como eu falei, a busca ativa por problemas, uma tomada, um fio, um equipamento que você está vendo um colega utilizando de forma errada, tudo isso para evitar. A outra questão também que eu queria que vocês percebessem com tudo isso, a complexidade de todo o procedimento, como envolve todo mundo, envolve gerência, envolve comunicação, envolve segurança do trabalho, envolve infraestrutura, envolve eletricista, envolve pronto-socorro, envolve UTI, envolve plano de remoção de todo mundo. Então, assim, é algo muito complexo, pessoal. É algo muito complexo. É algo que pela primeira vez a gente está falando sobre isso. Então, assim, é uma forma introdutória do tema, que vocês já viram que foi pesada, e é pesada, complexa e demorada para a gente falar sobre isso. Mas é importante que vocês, a partir daqui, a partir desse conhecimento, comecem a ter essa busca ativa por esses problemas, comecem a comunicar-se com o pessoal
do seu setor, as chefias, com os trabalhadores, etc., para pensar em planos de evacuação, pensar assim, pô, aconteceu uma situação de emergência aqui, como eu vou fazer? Né? Como a gente vai remover os pacientes? Como a gente vai remover o perfil de pacientes que a gente tem aqui? Nós vamos precisar de pedir ajuda para outro setor? Então, vou conversar com outro setor próximo aqui e pedir ajuda. Ó, numa situação de incêndio, nós vamos precisar da ajuda de vocês, porque a gente tem aqui só crianças. A gente vai ter que carregar todo mundo, entendeu? Agora não, um setor mais simples, o pessoal anda, o pessoal está tranquilo, então já fica mais fácil. Então, enfim, né? Mostrei para vocês também a questão das rotas de fuga prováveis que a gente vai ter aí, né? Algumas modificações vão ser feitas, mas esse é o provável. Localização provável também dos nossos possíveis hidrantes aí que serão instalados. E é isso, pessoal. A ideia é essa e conto com o apoio de todos vocês, né? No auxílio nesse plano de ação emergencial, que não depende só da gente dar sorte, nem só da infraestrutura, nem de nenhum local em específico, mas de todo o hospital, né? É uma situação que gerou muitos problemas em outros hospitais aí pelo Brasil, né? E, e é algo muito importante que a gente tenha sempre em mente, né? E é isso, né? Até a próxima videoaula.